chega com tudo, Corinthians. Que uma vitória não faz, hein? 3-0, uma goleada em casa, coisa boa. Ronaldo de férias, tá sempre presente aqui no Jogo Aberto também. Tá numa felicidade. Calma, Ronaldo, o ano é longo. Calma, calma. Uma derrota, uma vitória, venceu muito bem, é claro, em casa, né? Mas agora o Corinthians se prepara, tá um clima super leve, né? Tá tudo tranquilo. Essa vitória sobre o Água Santa também deu aquele gás pro time ficar de boa. Mas o Timão foca em voos mais altos, precisa se preparar. E agora, Chico, dá para embalar rodízio dos atletas? Pouco tempo para treinar, porque depois do jogo tem aquela academia básica para regenerar os músculos. Então, só um dia para trabalhar com todo o elenco titular. E aí joga contra a Inter de Limeira neste sábado. É que agora a gente começa numa rotina, né, no estadual aí é quarta e domingo, né, como a gente fala, às vezes quinta, né, e tal, mas quarta e domingo normalmente não dá muito tempo. Porém, o Lázaro, na sua apresentação, ele já meio que contrapôs o Vitor Pereira nesse sentido do rodízio, quando ele diz o seguinte: olha, de todas as minhas referências, nunca foi trabalhado assim. E aí ele citou, né, Tite, Mano, Parreira, Luxemburgo, os caras que trabalharam no Corinthians na sua época. Ele entende que o ideal é definir um time titular e dar sequência. Só que hoje a gente vive uma exigência física tão grande que você não consegue jogar todos os jogos com o mesmo time. Então ele disse que vai analisar jogo a jogo e de forma individual. Então, por exemplo, o Yuri Alberto disse que jogou meio que no sacrifício, né? Durante a semana ele teve dores no tornozelo, não jogou o primeiro jogo. No segundo, ele disse, tá, não consigo ir a campo. E fez um partidaço contra o Água Santa. Será que ele vai estar 100% ou não é melhor dar uma descansadinha e tal? Porque todo mundo fala, mas tem só 21 anos. Gente, o corpo humano, né, não é uma máquina, então às vezes o jogador não consegue mesmo. O Roger Guedes está embalado porque fez 2 gols, então se tiver, tá leve, se tiver bem fisicamente vai para o jogo. E no restante, eu acho que, pelo que a gente mostrou na escalação, daqui a pouco a gente pode mostrar de novo, ele preservou o Gil contra o Água Santa, porque ele botou o Balbuena e o Bruno Mendes. Talvez seja o ideal agora dar uma sequência para o Bruno Mendes e preservar o Balbuena. O Matheus Bidu, a gente viu muito pouco tempo nesse jogo contra o Água Santa. Seria legal, daqui a pouco ver desde o começo, já dar uma descansadinha para o Fábio Santos. E no restante ali, o Adson, que atuou numa nova função, mas por dentro e tal, não jogou o primeiro jogo, jogou só o segundo, dá para jogar também. Maicon e Duqueiroz. Aí o Renato a gente sempre tem um cuidado a mais, né? Porque é um jogador que está dentro de um cronograma físico diferenciado, porque a gente, né, o corintiano vai precisar do Renato Augusto mais para a reta final do ano. Então, todo cuidado com esse jogador é pouco, porque ele em campo faz toda a diferença. Toda a diferença, Chico. Mas olhando para o elenco do Corinthians, e a gente fala a respeito dos reforços, e tem que falar agora, aproveitar essa janela para a contratação, Matheus Pereira. Você tem mais informações a respeito desse jogador? Então, a informação trazida ontem pelo Samir Carvalho, que no início da semana já tinha trazido a informação de que o Corinthians tinha feito uma consulta, a informação dele de ontem é que houve proposta. E a proposta é por empréstimo, porque o Al Hilal não vai liberar, não vai rescindir, ele não vai rescindir com o clube da Arábia Saudita, porque ele teria que abrir mão de um grande valor em termos de contrato. O Matheus Pereira, para quem não lembra, ele sai muito jovem aqui do Brasil, não jogou no Brasil, foi formado lá no Sporting, chegou a ser treinado pelo Luiz Castro, técnico hoje do Botafogo. Aí ele se destacou, rodou Holanda, Alemanha, foi para a Premier League. E aí no West Bromwich ele teve 2 temporadas muito boas, só que ele optou por ganhar dinheiro. E aí o Al Hilal fez uma proposta de 18 milhões de euros, levou ele para a Arábia Saudita. Ele fez uma boa temporada passada, essa nem tanto. Ele não está jogando muito, não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência. Então, talvez por isso, o Corinthians tenha visto aí uma oportunidade de negócio. Só que tem um grande problema que eu tenho falado aqui há algum tempo. O Al Hilal está punido pela FIFA, não pode contratar. Então, eles estão numa dificuldade de liberar jogadores porque eles não vão conseguir repor. E isso é por 2 janelas. Essa é a segunda. Então, só na metade do ano. Vai do poder de convencimento da diretoria, de liberar o jogador por empréstimo. E aí tem outro detalhe, né? O salário dele. Você tem que bancar uma parte, porque não vai dar para pagar de 2 a 3 milhões, que é o que os caras ganham lá. Então você vai ter que pagar uma parte e convencer o clube a ainda pagar a outra metade, liberando um jogador que não vai jogar no seu time. É um negócio da Arábia Saudita, né? Não é da China, mas é da Arábia. E para você que está em casa e pensa, mas o Al Hilal tá jogando o quê?
tem Mundial pela frente. É isso, Mundial de Então, Clubes. assim, tá pensando no Mundial de Clubes. Que... E lá tem o Cuejar, ex-Flamengo, Michael, ex-Flamengo. Só pra... Os caras gastam lá. É o rival do Al Nassr, onde está o Cristiano Ronaldo. Aliás, que joguinho, hein? Então... Cristiano Ronaldo e Messi, gente, foi muito legal, né? É só isso. Os caras jogam futebol que está crescendo, enfim, tem muita visibilidade, tem muito dinheiro envolvido. Então, não é simples para negociar um jogador desse tipo. Agora, muito bom, viu? Atacante, canhoto, faz várias funções no ataque, seria o cara da ponta direita, excelente. O problema é conseguir, né? Bom, a gente vai trazer, sabendo de qualquer outra coisa, é claro, a gente entra aqui no Jogo Aberto e informa você que está nos assistindo, é claro.